do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos hoje já celebrando o 12º domingo do tempo comum, nesse 21 de junho. Então, preparemos o nosso coração para escutarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-vos à luz do dia. Que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, esse evangelho, ele falou uma expressão, creio que pelo menos 3 vezes. Quando a Sagrada Escritura repete, essa expressão nos marca. Essa expressão nos ajuda a compreender aquilo que o autor sagrado quer dizer. Jesus Cristo, ele fala 3 vezes: não tenhais medo. O primeiro medo é dos homens, o segundo medo é dos que matam o corpo, e o terceiro medo, ele não fala do quê? Ele não continua a frase. É uma expressão como que conclusiva: não tenhais medo. E ele também vai nos dizer também que nada deve permanecer escondido nem encoberto. E quem tem acompanhado as leituras dessa semana tem percebido certamente que Deus tem pedido de nós uma coerência. Deus também tem pedido de nós a nossa santificação. Deus tem pedido de nós também que nós procuremos a perfeição que vem dele. Então, a perfeição, a santidade, casam perfeitamente com a verdade. Deus pede de nós uma vida de verdade. Tem aquele ditado popular que fala que a nossa vida deve ser como um livro aberto, ou seja, deve ter clareza. Nada deve permanecer em dúvida ou obscuro. Às vezes nós tememos um pouco da nossa privacidade, um pouco da nossa vida particular, mas é importante que de alguma forma a gente viva em coerência com a nossa fé, com os valores que nós aprendemos da nossa família e se predisponha a isso. E é interessante também que Jesus Cristo, nas entrelinhas, ele aponta para a eternidade, ou seja, nós não devemos temer aqueles que matam o nosso corpo. Quando Jesus fala, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não quer dizer que a gente tenha que enfrentar a violência de cara limpa, desarmado, correndo todo o perigo. Não é isso. Mas Jesus Cristo pede também que a gente cuide da nossa alma. Eu já falei diversas vezes e volto mais uma vez. Nós vivemos uma sociedade que cultiva muito a aparência. Muita aparência. Ou seja, nesse tempo de pandemia, tem muitas pessoas que estão preocupadas porque não foram no salão de beleza arrumar o seu cabelo, porque não puderam ir no shopping comprar aquele presente. E o coração como é que anda? A fé como é que anda? A alma como anda? A sua proximidade, a sua intimidade como é que anda? Como é que anda a sua alma consigo mesmo? A sua alma está tranquila, está em paz ou está inquieta? Infelizmente, muitas pessoas estão doentes da alma.
E o problema não é somente a pandemia. O problema é que há algum tempo essas pessoas tinham sintomas, mas não cuidaram da forma como deveriam. E neste momento a gente não pode receber todos os tratamentos. O tratamento da confusão, o tratamento do acompanhamento psicológico e assim por diante. Às vezes o uso da medicação, o acompanhamento médico. Então, quando a gente também se predispõe a fazer esse conjunto de acompanhamento, também a gente cuida da nossa alma. Mas infelizmente tem muita gente que está muito mais preocupada com o corpo. Com o corpo. E quando eu falo corpo é a dimensão estética. Não estou falando daquela pessoa que precisa fazer uma cirurgia interna, que precisa tratar de uma doença e fazer uma cirurgia. Não, estou falando daqueles que só se preocupam com a estética, né? Que querem esticar a pele, que querem aparentar que são crianças, que são jovens, mas com todo respeito. O que adianta a gente cuidar do corpo se a alma não está sendo cuidada? Assim como também cuidar somente da alma e esquecer do corpo é triste. De tudo. Cuidar do corpo não é cultivar a vaidade. Se você cuida dentro de um limite, de um equilíbrio, não tem problema. Se você cuida, os homens fazem a sua barba, as mulheres cuidarem do cabelo, e tudo. As mulheres terem o mínimo de autoestima e de amor próprio, não tem problema. Agora, quando você quer a todo custo viver na mesa de cirurgia, viver esticando a própria pele, procurando um corpo que não existe, um corpo perfeito, aí é mais difícil. Aí é mais difícil. Um tempo desse, quando se falava disso, se falava, Paulo, você está falando das mulheres. Mas o tempo avançou tanto que até hoje tem muitos homens nessa condição. Então, Deus nos convida também a cuidar da nossa alma. Deus convida também isso. E a alma, ela é também cuidada pela vida de oração, pela proximidade com o Senhor. Então esse tempo em que a gente está isolado, eu sei que muita gente está isolado por questão de saúde, muita gente é isolado, né, quase que como por obrigação. Muita gente queria estar isolado, mas tem que trabalhar. Então é importante que a gente também aproveite esse tempo para cuidar da nossa alma, conforme os meios que nós temos. E ao mesmo tempo perceber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Porque Deus, quando compara os pardais, também os fios de cabelo da nossa cabeça, os pardais, eles eram a oferta mais simples que se ofereciam no templo. Como as ourinhas, lembremos da oferta que José leva para o templo quando vai apresentar Jesus. Ele oferece aquilo que era mais barato, aquilo que ele podia. Mas ao mesmo tempo é importante que nós tenhamos essa noção, que a nossa vida está sempre nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que a gente tenha que viver de qualquer forma a nossa vida e a nossa própria fé. Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio, para que a gente possa vivê-la da forma como nós queremos, como nós podemos, como nós sonhamos. Mas a gente tem que ter todo cuidado para não perder aquilo que é essencial. Porque um dia esse corpo ele vai se perder. E é por isso que o Senhor fala da vida eterna nessa leitura. E por isso que São Mateus é o evangelista que fala do reino de Deus, da justiça de Deus também. Logo, a gente deve viver a nossa vida conforme Deus nos conduz. Deus nos orienta, Deus nos pede. Ou seja, eu falei isso dias atrás, quem fala não é São Mateus, mas está na Escritura. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O que é que na nossa vida hoje é sinal de vida e o que é que na nossa vida, infelizmente, é sinal de morte? Importante pensar sobre isso. Se nós estivéssemos vivendo a vida normal, trabalhando, estudando, muitos se divertindo, certamente a gente ia lembrar dos vícios, dos prazeres, dos exageros. Mas em tempo de pandemia, o que é sinal de vida, o que é sinal de morte? O que é que nós temos feito para gerar vida no nosso meio, entre os nossos familiares, amigos, dentro da nossa igreja? E o que é que nós temos feito para ser sinal de morte? Importante a gente pensar sobre isso. Então, onde a gente tem
fugir da vontade de Deus e onde a gente tem procurado cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, será que nós temos pelo menos acompanhado as missas online? Não vou falar necessariamente a missa da paróquia Imaculada Conceição, mas as missas das TVs católicas, as missas transmitidas via rádio, as missas transmitidas via internet. Nós temos rezado mais nesse tempo, ou nós temos cultivado a preguiça, a ociosidade. E quando eu falo ociosidade, não é a ociosidade criativa. Tem muita gente que na ociosidade consegue produzir, mas tem muita gente que na ociosidade consegue pensar besteira. Então, como temos aproveitado esse tempo? Então, é importante que a gente tenha aquela consciência que a nossa vida está sempre nas mãos de Deus. E esse Deus não pede de nós medo, mas pede de nós a verdade. Mas também pede de nós a prudência. Pede de nós o encorajamento. Mas também pede a disponibilidade para segui-lo, para servi-lo, para amá-lo. Para ser sinal do seu reino também aqui na terra. Eu creio que Deus tem muito a falar para cada um de vocês e tenho certeza também que após o encerramento dessa breve reflexão, vocês terão muito a refletir, a pensar. E aquilo que eu falo não é para ninguém ficar entristecido, revoltado, chateado, fragilizado na fé, pelo contrário. É para se fortalecer ainda mais. Para perceber que o reino de Deus também passa por cada um, independe de cada um. Nós não podemos querer que a igreja faça tudo, querer que os santos façam tudo, querer que os padres ou os religiosos façam tudo. Ou querer que aquela pessoa que é engajada faça tudo. Deus convida todos os crentes, e quando eu falo crente, eu não falo os evangélicos, os irmãos evangélicos, eu falo crente e todas as pessoas de fé, a cumprirem, a fazer a sua parte, a começar pelo seu batismo. Possamos preparar para a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Maria Santíssima. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Nós agradecemos a todos que nos acompanham pelo canal, a todos que têm compartilhado o nosso canal, curtido, se inscrito recentemente. Nós contamos com as inscrições de vocês. Da última vez que eu olhei no nosso canal, nós estávamos com 1.940 inscritos. Vamos lutar para chegarmos aos 2.000 inscritos. Estamos muito perto. E vamos lutar também para ultrapassar essa marca. Porque se 1.940 pessoas já nos acompanham no nosso canal, é sinal que 1.940 lares, pessoas escutam as nossas celebrações, as nossas orações, e de repente rezam conosco, e de repente colocam suas intenções, e de repente conhecem ainda mais a palavra de Deus. A finalidade do nosso canal do YouTube é sobretudo evangelização. Aquilo que vem além disso é consequência, não é prioridade. Às vezes a gente fala do dízimo, a gente fala das doações, a gente fala das contribuições, mas a prioridade do nosso trabalho é evangelização. O recurso espiritual, o recurso econômico, ele é consequência, não é prioridade. Tá certo? Então a gente agradece a cada um de vocês que tem feito a sua parte e pede que vocês continuem nos acompanhando. Logo mais teremos a Santa Missa e cada dia nós temos uma programação que está sempre à disposição de cada um de vocês. O meu abraço, a minha bênção. Desejo a vocês um excelente domingo, um excelente dia do Senhor, uma excelente semana.